Estamos na reta final da COP16 e o Cidades e Soluções volta ao assunto para aprofundarmos as análises no embalo dos momentos derradeiros da Conferência do Clima em Cancún. Nossos convidados hoje são o economista Sérgio Bessermann, o deputado federal eleito pelo PV Alfredo Sirquis e direto de Cancún teremos a participação especial da nossa enviada Sandra Coutinho. Sandra, vou começar por você. O que de importante houve até aqui na Conferência do Clima em Cancún? André, a grande discussão dessa reta final aqui da COP16 é sobre os 2 últimos anos de vigência do Protocolo de Quioto. O Japão, por exemplo, já diz que vai sair do protocolo porque não aceita que Estados Unidos e China, os 2 maiores poluidores do mundo, nem os países em desenvolvimento, tenham metas de redução de gases do efeito estufa. O Brasil tem tido um papel importante nessas negociações para salvar o Protocolo de Quioto. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, é uma das negociadoras a pedido das Nações Unidas. E a China surpreendeu o mundo ao dizer que pode transformar as metas voluntárias em metas a serem consideradas no novo Acordo do Clima. Obrigado, Sandra. A gente volta já já com você. Na primeira rodada aqui com os nossos convidados, eu queria saber que balanço podemos fazer da intenção do Japão de sair, da intenção da China de entrar? Qual é o saldo? Eu acho que está ficando claro que há um déficit de governança global. Quer dizer, até a nossa maior ambição é um acordo que substitua o Protocolo de Quioto e que seja igualmente, legalmente vinculante, ou seja, seja uma lei internacional. Mas não houve o cumprimento das metas do Acordo de Quioto pela imensa maioria dos países que aderiram ao protocolo. De modo que, por exemplo, a atitude da China é compreensível à luz de que ela não quer que se abra negociações fora do âmbito de Quioto. Portanto, ela impulsiona nesta direção. Mas não significa um compromisso efetivo. Ela vai cumprir ou não a partir de sua política interna. Ela não se sente condicionada por esta adesão. É um gesto fácil. Já o Japão provavelmente sinaliza com esse argumento fortíssimo. Quer dizer, os 2 maiores emissores não têm metas, Estados Unidos e China, ou China e Estados Unidos. E os países em desenvolvimento, os países emergentes, no âmbito de Quioto, também não têm metas. O Japão, que tinha primeiro anunciado uma meta muito ambiciosa, 30% de reduções, depois reduziu para 10% num novo governo, ele se libera dos compromissos anteriores. Sirquis, o Protocolo de Quioto nunca teve a pretensão de livrar o planeta do pior cenário. Redução média de 5,2% das emissões não faz cosquinha no aquecimento global. E nós estamos no final do período de vigência, 2012 termina, primeiro período de compromisso. É importante esse debate em que sentido? Que diferença faz Quioto hoje? Olha, eu não acho que faça muito, sinceramente, até porque no momento de Quioto havia um outro cenário, cientificamente se estava muito atrasado em relação a tudo que se sabe hoje e foram se confirmando sistematicamente os cenários piores. Por outro lado, na época, de fato, os países desenvolvidos eram os grandes emissores e hoje isso mudou. O drama maior é que você imagina, você tem esses 2 grandes lutadores de sumô num clinch. Estados Unidos e China, responsáveis cada um deles por mais ou menos 20%, a China um pouco mais, mas... Ambos quase a metade das emissões globais. Metade das emissões e não aceitam metas. Quer dizer, no caso dos Estados Unidos, o presidente Barack Obama trouxe uma meta que ele não conseguiu bancar e que já era modesta, que era 17% sobre as emissões de 2005, e a China apresentou também, como coisa voluntária, um tipo de meta até muito mais flexível, que seria a redução de 45% da intensidade de carbono por cada ponto percentual do produto interno bruto, do PIB. Então, um dos grandes dramas desse processo todo é que nem o termômetro é o mesmo. Cada país, cada grupo de países, ou alguns países isoladamente, cada um tem o seu próprio termômetro. Então é difícil até você comparar o que cada país está assumindo como meta. Vamos voltar então para Cancún. Sandra, quem está aí com você, por favor? Olha, eu estou aqui com o Luiz Pinguelli Rosa, que é secretário do Fórum de Mudanças Climáticas, e eu queria justamente perguntar para ele se faz diferença ou não manter Quioto, na sua opinião. Eu acho que faz, porque ele é uma ponte
é preciso um novo regime, mas ele não se constrói da noite para o dia. Nós estamos vendo a dificuldade. Então é melhor que haja algum regime do que apenas a convenção quadro, porque Kyoto está dentro da convenção. Não é a única coisa na convenção, mas ele foi a mais concreta que se conseguiu. E é preciso botar a palavra per capita nessa discussão, porque é verdade que a China passou os Estados Unidos, mas a população da China é gigantesca e há ainda uma enorme pobreza lá. O problema é que o padrão de desenvolvimento que a China segue hoje é o mesmo dos países ricos, e esse padrão é inviável. Essa discussão falta. Professor, qual é a leitura que o senhor faz da COP16 até aqui? Em relação à COP15, por exemplo, o que o senhor está achando? Olha, a COP15 havia uma grande expectativa lá. Inclusive o Brasil teve uma atuação importante levando os compromissos voluntários, não é? Aqui não há essa grande expectativa, mas a ministra Isabela demonstrou um certo otimismo hoje na reunião do fórum. Até surpreendeu. Ela acha que há algo ainda a se tirar de Cancún. Agora, a minha visão pessoal até agora não pode ser otimista, embora respeite muito a ministra que está com a mão na massa. Professor Luiz Pinguelli Rosa, secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, muito obrigado pela participação do senhor. O Fórum se ressente de recursos. É mantido heroicamente pela comunidade científica, o próprio professor Pinguelli. É quase constrangedor a forma como esse fórum resiste. As grandes pesquisas feitas até hoje no Brasil em relação a cenários de adaptação, o que precisa ser feito, o que vai mudar em relação à produção agrícola, o que deve mudar em relação à matriz energética, foram financiadas essas pesquisas pela Embaixada Britânica e pelo Banco Mundial. Por que o Brasil não consegue dar a devida atenção a esse tema? O que está acontecendo? Acho que nós precisamos valorizar mais o conhecimento, porque dos dois lados da discussão de mudança climática, mitigação e adaptação, a necessidade de recursos é muito grande. No lado de mitigação, porque é uma oportunidade única para o Brasil de se situar como potência, na expressão do cientista Carlos Nobre, potência ambiental, de ser o país do soft power, de um novo mundo que migra para uma economia de baixo teor de carbono, para maior sustentabilidade. Então, recursos para que os setores da economia brasileira conheçam as melhores trajetórias para uma economia de baixo teor de carbono é fundamental. E já que um aquecimento global significativo, com muitos impactos, já é inevitável, nós iremos para um aquecimento superior a 2, já se admite até 4 graus centígrados, há 2 anos atrás. Até o final do século. Até o final do século. Não é novidade científica propriamente, é a inércia da civilização em tomar as medidas necessárias, fazem todos cogitarem de que, bom, não conseguiremos, vamos esquentar 4 graus. O impacto disso sobre as populações, por exemplo, sobre as cidades, exige que os estudos sobre como as cidades serão impactadas e podem se adaptar a isso sejam feitos imediatamente. Não faz sentido nenhum fazer grandes obras, grandes projetos e não considerar que vai ventar mais forte, a infraestrutura tem que ser diferente, que o nível do mar vai subir, que, enfim, os locais de inundação. Isso é jogar dinheiro do povo fora. Então é fundamental estudar a adaptação. Bom, o Bercema está à frente de uma equipe multidisciplinar que lançará no início do ano que vem o primeiro grande estudo sobre a adaptação que o Rio de Janeiro deve fazer. À frente o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com a Prefeitura do Rio colaborando e, de fato, como você mencionou, financiado pelo Reino Unido. E o Alfredo Sirquis foi secretário de Urbanismo e foi secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Por isso, Sirquis, você que já teve dos dois lados, talvez até mais de dois da história, o que falta ao gestor público, ao tomador de decisão, para que ele perceba a importância da urgência de certas medidas, já importantes para a cidade, mesmo sem cenário de aquecimento global, mas ainda mais importantes em função das mudanças do clima? O que está faltando? Olha, do ponto de vista global, como eu te falei em Copenhague, eu acho que esse formato das Nações Unidas não vai levar a nada. Porque você tem duas formas de encarar o assunto. Uma é você considerar o que na conversa se avançou. Outra coisa é você considerar o quão isto está longe do mínimo que é necessário para prevenir uma tragédia de alcance global, ainda durante esse século. Eu acho que um formato mais
inteligente seria uma espécie de G20, G25 dos grandes emissores e de alguns países especialmente vulneráveis. E que depois as decisões tomadas nesse foro mais restrito poderiam ser levadas para o Foro das Nações Unidas, onde qualquer decisão tem que ser tomada por unanimidade de 190 e poucos países. No âmbito local, eu acho que se coloca a questão basicamente da adaptação. Claro, a nossa contribuição para a redução de certas emissões que dependem de cidade, transportes, formas de construir, lixo, etc, etc. Isso, de fato, as cidades podem fazer. E, de alguma forma, o Rio de Janeiro tem feito. Quando nós fizemos o primeiro inventário em 98, o maior emissor de gás de efeito estufa do Rio de Janeiro era o então vazador a céu aberto de Jardim Gramacho, que foi transformado num aterro controlado. Então, essa emissão, pelo menos, se cortou, embora outras novas tenham aparecido. Mas eu acho que o grande problema que vai se colocar para as gestões municipais é a adaptação. O Rio de Janeiro é um bom exemplo, porque nós somos extremamente sujeitos às enchentes cada vez mais fortes que virão. Nós temos áreas muito baixas, todo o sistema de drenagem, uma boa parte do sistema de esgotamento sanitário dessas áreas vai para o espaço, né? Nós temos grandes vulnerabilidades e temos que começar a nos preparar, porque é inevitável que a situação vai piorar.